Beleza, você que se liga aqui no Clube dos Cinco, mais um vídeo no canal, dessa vez uma tier list trazendo, olha, o melhor da Copa do Brasil. Os campeões da Copa do Brasil se enfrentando numa disputa histórica e também imaginária, a gente trazendo por aqui no canal nessa semana de decisão, nessa semana que saberemos a decisão, os dois times que passarão pelas semifinais dessa competição para jogar a grande final de 2024. Vamos trazer, portanto, aqui times históricos, outros campeões da Copa do Brasil. Então a gente escolheu um de cada um, para ficar mais simples, para ter o representante do Flamengo, o representante do Corinthians, do Grêmio, do Cruzeiro e da turma toda. Então é isso, vamos classificar essa galera aí nas nossas 5 categorias, né? Quais são elas aí, João? Rapaz, temos aqui, de baixo para cima, né? O quem é aquele time que talvez não deixou muita saudade, né? Mesmo sendo campeão, claro que a torcida desse time sempre vai ter essa lembrança, mas para geral, né? Para a galera que não torce para esse time, talvez não lembre muito desse campeão da Copa do Brasil. Tem um Bonzinho, que é um time que, né, foi legal, algumas pessoas lembram, mas não está entre os melhores cotados. O Copeiro, sempre aquele time que de repente não encantou, não era uma máquina de jogar futebol, mas que, enfim, deixou lá a marca no hall de campeões da Copa do Brasil e todos merecem o nosso respeito, mas o Copeiro especialmente. Saudade, é o time que deixou saudade, é o time que todo mundo lembra do goleiro ao ponto esquerda. Os torcedores de outras equipes também sentem falta desses times aqui que ficarão nessa prateleira. O lendário, a gente vai tentar colocar só um, nosso desafio aí, Luiz, já colocando essa regra para essa sequência aqui. Você que está comentando também, vai falando qual seria a sua regra, o que você colocaria em cada prateleira, mas o lendário é o lendário, né? Então vamos tentar dar destaque para um desses times. São muitos campeões, o Grêmio 5 vezes campeão, o Cruzeiro 6 vezes campeão, o Flamengo e Corinthians 4 cada uma, o Corinthians 3, o Flamengo 4, o Palmeiras 4, então tem muitos campeões. A gente fez uma pré-seleção. Vamos começar com o Atlético Paranaense 2019, um time, olha, que teve uma trajetória importante na Copa do Brasil, abriu aí um caminho para uma sequência de finais, de títulos conquistados pelo Furacão, que até hoje vive uma grande fase, né? Em 2019, coroando isso tudo, acho que iniciando uma nova fase para o Atlético, de voltar a ganhar os grandes campeonatos. Depois disso vieram aí duas. Na verdade, ele ganhou uma Copa Sul-Americana no ano anterior, né, 18, aí ganha essa Copa do Brasil 19 e ainda ganha uma Sul-Americana de novo. Então é um time grandioso que está sempre muito bem, sobretudo nos campeonatos de mata-mata. Esse Atlético é um Atlético lendário, um Atlético que tinha Bruno Guimarães, é um Atlético que tinha o Rony, por exemplo, arrebentando. A gente tem aqui, eu separei a escalação com Santos, Kelvin, Robson Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo. O Wellington, capitão, Bruno Guimarães, Léo Cittadini e Nicão, Rony e Marco Ruben. É um time muito bom do Atlético, muito competente jogando em casa. Olhando as nossas categorias, João, eu fico com vou de copeiro, porque eu acho que esse termo ele resume muito o Atlético Paranaense hoje em dia. Acho que desde 2018 em diante é o que resume muito o Atlético. Ele é muito bom no campeonato de Copa e no Campeonato Brasileiro ele leva muito bem, fica sempre ali entre os primeiros e ganha as vagas, né, dos campeonatos. Acho que é copeiro. O que você acha? Ele vai brigando ali, cara. Ele vai se colocando, já pensando na Copa do ano anterior e geralmente garante vaga. Acho que a cara desse Atlético Paranaense, enfim, cria um ambiente muito especial jogando em casa também, né? Um caldeirão, desde essa volta do Atlético à primeira divisão do futebol brasileiro, e está bem posicionado nesse copeiro para um título histórico do Santos, o único título do Santos na Copa do Brasil. É um time que marcou, né, cara? O time do Neymar ali, uma garotada subindo, os jogadores experientes ali fazendo uma base também. E é o título, um dos títulos dessa fase recente do Santos, né? O Santos campeoníssimo da época do Pelé, ficou muito tempo sem ganhar alguma coisa relevante. Nos anos 2000, no começo, volta a ser muito importante. E nessa década anterior já, de 2010, ali, ele é representado muito também, além da Libertadores, por esse título de 2010 da Copa do Brasil, fazendo goleada histórica, né? Tendo uma trajetória muito bacana, Luizinho. Onde você classificaria esse Santos de 2010? Classifico como saudade, cara. Acho que é um time que era bem romântico, com o Ganso, com o Neymar, o Robinho ali encerrando a carreira, você tinha o André surgindo, que era um ótimo centroavante. Enfim, era um time muito interessante. Durval, que era um grande cara, o Edu Dracena também já no final da carreira. Era um time muito legal do Santos, que jogava muito bonito, jogava por música, era muito bem comandado pelo Dorival Júnior, que dava liberdade para os caras criarem, time jovem, com esses caras aí em ótima fase, principalmente Neymar, né? O Neymar fazia ali, o Ganso também no seu auge.
Acho que merece, cara. Eu vou concordar com você de novo. No próximo até eu vou falar primeiro para, né, a pessoa não achar que tá tudo armado aqui. Mas eu acho que é Combinado. saudade. É A saudade tier list está do manchada. Neymar. Se vocês soubessem a pré-produção de como foi, estariam enojados. Então acho que é saudade para quem viu, para quem se encantou com esse time, que não é só o time de 2010, né, Luiz? Vai ali 2011, até a saída do Neymar, o Santos tem bons momentos ali, e principalmente nesse momento, né, do Santos, para ter muita saudade mesmo da torcida santista, talvez o último grande craque que ficou aqui no Brasil o máximo possível, né, o Neymar. Vou bagunçar um pouquinho aqui a lista, bagunçar um pouquinho essa lista aqui, e vou puxar o Internacional. Internacional nessa final, quando a Copa do Brasil era muito apagada ainda, né, Luiz? A gente demorou até engrenar, e quando engrenou o Grêmio já tinha ganho um monte, o Cruzeiro já tinha ganho um monte. Vou puxar esse Inter aqui, a torcida do Colorado tá há muito tempo ainda sem um título do Campeonato Brasileiro, acho que sentiu esse gostinho de um título nacional numa fase, numa época que o Inter, que a Copa do Brasil não tinha esse valor todo, e depois fez sentir gosto de Libertadores, de Sul-Americanas, que, enfim, brigar novamente por brasileiro. O torcedor do Inter tem esse orgulho mais recente. Esse time aí, não sei como é que está guardado no coração colorado, mas na minha lembrança, ele não merece uma posição de muito destaque, não. Vou deixar aqui por enquanto no bonzinho, não sei se eu estou sendo bonzinho, eu queria saber a tua opinião sobre esse Inter campeão da Copa do Brasil lá atrás, lá no começo, né, nas primeiras edições dessa competição, Luiz. Então você resumiu bem, cara. Eu colocaria até no Ken, se você quer saber. Talvez seja um preconceito da minha parte, porque eu não lembro desse time, não tenho e também nunca vi nada que se destacasse muito do ponto de vista histórico desse Inter de 1992, até porque é uma decisão muito polêmica também, com pênalti e tal, no Beira-Rio, muito polêmico, até hoje discutido. A torcida do Fluminense reivindica muito esse possível prejuízo naquela final do Beira-Rio. Eu vou colocar esse Inter como quem? O quem pode ser uma ignorância nossa aqui. Parece falta de respeito, mas pode ser ignorância nossa, talvez, né? Mas é isso. O próprio Fluminense mandou aquela final nas Laranjeiras, né, cara? Numa época ali que o Maracanã tinha problemas de estrutura e tal. Não tinha o tamanho que tem hoje, né? Acho que quem chega hoje, galera mais jovem, pegar a Copa do Brasil vai achar um absurdo. Mas não tinha esse poder de televisão, de público, muitas vezes meio flopada a competição, né, nesses primórdios aí. Então eu vou concordar com o Luiz Felipe, ele me convenceu a colocar o Inter no quem, depois a gente faz um review aqui, não tem problema nenhum também em mudar de opinião. Mas a gente escolheu esse de 21 porque realmente é um time que é campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro junto, os poucos fizeram, e aí, Luiz, coloca ele numa posição de destaque aí. Se a gente já colocou o Paranaense como copeiro, já colocou o Santos como saudade, pô, um time que além de campeão da Copa do Brasil, é campeão brasileiro com alguma frente, ele merece uma posição de destaque na nossa lista, hein? Merece. Colocaria em saudade. Saudade porque foi um time muito bom, foi um time muito forte, sob um bom comando do Cuca, que fez ali o seu último grande trabalho, e foi um bom trabalho mesmo, dos jogadores, inclusive. Teve o Hulk, o despertar do Hulk ali como grande craque nacional naquele momento, Everson, Mariano, Igor Rabelo, aí o outro zagueiro era o Júnior Alonso, Guilherme Arana, lateral esquerda, que também iria para a Copa do Mundo, teve uma lesão grave e acabou ficando de fora, mas certamente estaria pelo ciclo do Tite. Aí você tinha o Jair, quem tinha mais? O Alan, né, que hoje está no Flamengo, o Zarate ou o Nátio Fernandes, muitas opções, né? E na frente você tinha o Diego Costa, você tinha o Hulk, o Eduardo Vargas era reserva, o Keno era titular ali. Então era um time muito forte, cara. Então não tem como não colocar em saudade, né? E capitaneados pelo Hulk numa fase sensacional. O Hulk ainda tá numa grande fase. Pena que o time do Atlético não tá conseguindo acompanhar. O Atlético não conseguiu mais formar times tão bons quanto esse. O que a gente tem visto do Galo aí, né, já no ano seguinte, né, ano passado, e esse ano, com muita dificuldade também, enfim, as notícias de dificuldade financeira, inclusive, mesmo com o estádio novo aí, cheirando a tinta para ser inaugurado já, eu acho que o Galo já passa e deve passar por algumas dificuldades nos próximos anos, em termos de, enfim, montar times competitivos. A gente já tem visto isso. Foi um voo arriscado, certeiro, mas pode deixar saudade. Então, acho que vai ficar na saudade aí, porque é um time além de copeiro, né? É um time que foi dominante durante uma temporada. Então, vou puxar esse Vasco aqui. O Vasco, cara, eu acho que, não sei se você vai concordar, mas o Vasco é um caso parecido com o Atlético, né?
É um time que não foi dominante porque não ganhou o Brasileiro, mas chegou perto de ganhar o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, e é um time, você deve ter escalação aí, um time bom, né? Talvez o último time bom de verdade da história recente do Vasco, e deixa saudade porque é o time que, né, é o último grande título do Vasco da Gama. Depois ele vem passando por Série B, passando por dificuldade, até em Campeonato Carioca, né, já há algum tempo não conseguir classificação para jogar uma final de Carioca, por exemplo, sonhar com um título, e esse é o título sonhado, de maneira que da torcida ter saudade, e de talvez sonhar num futuro mais próximo, né? Porque mesmo o Vasco não indo bem na Copa do Brasil, acho que é hoje o título possível para o Vasco, ali, além do Carioca, de poder brigar, poder sonhar alguma coisa. Acho que esse time, por todo esse contexto, ele deixa saudade. É o último grande título do Vasco. Tem jogadores ali, pode ser considerados ídolos do clube, né? Tinha Felipe e Juninho, mas essa geração aí do Diego Souza, do Dedé, realmente foram muito bem com a camisa vascaína. Eu vou colocar no saudade, e se você quiser me corrigir, vai ter que me convencer também. Vamos lá, já coloquei no saudade. Falei um monte. Certo. Eu acho que ele representa saudade para o torcedor do Vasco. Sinceramente, para o torcedor do Vasco é saudade porque se trata do único bom time do Vasco da Gama nos últimos 20 anos, né? Então, deixa saudade esse time, com certeza, para o Vasco. Para a gente aqui, parando para analisar, eu não colocaria como saudade. Não é um time que me desperta muita saudade, não. Eu colocaria, sinceramente, como bonzinho, na quarta categoria. Bonzinho. Acho que o time é bom. Fernando Praz, Fernando Praz, Alan, Anderson Martins, Dedé e o Ramon. Aí no meio campo tinha Eduardo Costa, Felipe, eventualmente quem tinha mais? Rômulo, né? Eduardo Costa, Rômulo, Felipe e o Diego Souza. E aí tinha o ataque Éder Luiz e Alexandre. Era um time bom, competitivo, poderia até ser copeiro nesse caso, mas é bom lembrar que é uma Copa do Brasil também que ainda não tinha a incorporação dos times da Libertadores. Não tinha os times que jogavam a Libertadores. Você imagina hoje a Copa do Brasil sem a turma da Libertadores. Praticamente não teria Libertadores. Não teria Copa do Brasil. Teria um nível muito abaixo. E é essa época que o Vasco venceu. Ainda bem, porque se fosse depender de hoje em dia, talvez ele não conseguisse mais ganhar, né? Talvez foi uma das últimas chances para ganhar. Foi nesse ano, de 2011, como 2012 do Palmeiras. Que só não está aqui porque o Palmeiras ganhou vários, então a gente escolheu outro. O Vasco tinha esse time. Eu, sinceramente, no geral, colocaria na quarta categoria, cara. Que bonzinho mesmo. Mas, como você colocou no saudades, eu não tenho saudades desse time. Entendo o torcedor vascaíno que tem, porque tem motivos para ter saudade mesmo. Foi o melhor que o Vasco produziu em 20 anos. Mas, no contexto geral, eu acho ele muito abaixo do Santos de 2010, muito abaixo do Atlético, que está aí nessa categoria. Eu colocaria como, talvez, copeiro, mas de coração era bonzinho. Aí você trouxe alguns pontos, né? São várias camadas aqui, porque realmente, se você olhar na fotografia, ele não é da mesma prateleira do Santos e desse Galo de 21. Por outro lado, a gente não precisa enxergar necessariamente a prateleira como uma escada, né, de hierarquia. Sim. Pode ser só uma categoria mesmo. Então, entendendo como uma escala de hierarquia, ele poderia ser copeiro. Mas não sei se é exatamente o time copeiro, porque eu falei aqui, um time que foi bem em Campeonato Brasileiro, né, em 2 anos seguidos, inclusive, até começar a ter uma queda mais acentuada ali a partir de 2012, aí 13 cai e vira essa tragédia de novo, né, que a gente tem acompanhado. Copeiro não é o nome, bonzinho eu acho forte. Pode ficar em saudade mesmo. Vamos deixar em saudade aqui sobre Júdice? Não sei se o STJD vai atacar aqui, vai aparecer no meio do vídeo. Vamos deixar por enquanto aqui no saudade. Você trouxe pontos interessantes aí, a gente vai... O bom é que a gente faz a regra, né? Então, se a fotografia não estiver legal também, a gente vai daqui a pouco e muda. Falando em time que ganhou apenas uma vez, eu vou puxar o Fluminense. O Fluminense campeão em 2007. O Flu que já tinha jogado uma final há pouco tempo, né, em relação a esse título de 2007, jogou em 2005, perdeu. Uma vergonha para o torcedor do Tricolor, perder para o Paulista, assim como o Flamengo perdeu para o Santo André, o Botafogo perdeu para o Juventude, em épocas diferentes e tal, mas o Flu vai contra o Figueirense, que era um time em ascensão na época, e vence na final bem disputada, né, Luiz? Bem disputada com o Figueirense, é a mesma coisa do Vasco, né? Era a época que não tinha os times da Libertadores na Copa do Brasil.
Tanto é que você vê o chaveamento do Fluminense, né? Ele é um caminho muito tranquilo, assim. Oitavas de final Bahia, quarta de final Atlético Paranaense, semifinal Brasiliense e a final contra o Figueirense. Então, você vê como faz diferença, né? Como era uma Copa do Brasil fácil de ganhar se você tivesse num bom momento, focado e tal, para ganhar. Era um time bom do Fluminense, que se formou muito bem com o Renato, um time que retrancava bastante com o Renato, principalmente nos jogos fora. E foi o primeiro grande trabalho assim do Renato, que o Renato deixou de ter uma galhofa ali, vamos dizer, de certa maneira, para virar um técnico bom mesmo. Eu acho que no Vasco, no ano anterior, ele já tinha ido bem, né? Foi o segundo, mas é um trabalho mais importante, com título, com chegada na Libertadores, posteriormente final. Era um time bom do Fluminense, Fernando Henrique, Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César. Luiz Alberto, o Roger, né? O Roger foi o cara da final. Acho que nesse momento da Copa do Brasil era o Roger o titular, com o Júnior César, Fabinho, Arouca, Cícero, Carlos Alberto, Alex Dias e Adriano Magrão. Para mim, embora esse time tenha muitos méritos, tenha sido copeiro, eu vou colocar como bonzinho. Não sei se você concorda, Sim. João. Era um time que jogava bonito, um time para deixar saudade ali, né? É porque na sequência breve o Fluminense vai e pega 2 títulos brasileiros. Acho que isso acaba mexendo um pouquinho com a gente falando de saudade, né? Mexendo um pouquinho com essa percepção do torcedor. Não sou tricolor, mas imagino que deva mexer. Mas realmente é um time que eu colocaria entre copeiro e bonzinho. Vou seguir a tua lógica e vou deixar ele no bonzinho. Daqui a pouco a gente volta. Então, outro time que é campeão, né, apenas uma vez da Copa do Brasil, faz a final interessante contra o Corinthians, né? Chega como talvez um azarão ali para grande parte da mídia, mas vai e faz uma grande final contra a equipe do Corinthians, vence a Copa do Brasil, coloca o esporte numa competição internacional depois de muito tempo. E é difícil, né? Porque é um time que vai ser um pouco parecido com o Vasco ali em termos de deixar saudade para o torcedor do esporte, mas acho que como time, como esquadrão aí, não é dos mais fortes dessa nossa lista aqui, né? A lista é bem cruel com o esporte. Era um time bom do esporte. O Carlinhos Bala jogou muito nessa Copa do Brasil. Tinha um elenco bom. Você tinha o Enilton, que entrava no segundo tempo e metia gol. Tinha o Leandro Machado, que era um cara veterano, muito bom de bola. O Roger era ótimo centroavante também, que tinha técnico. Enfim, tinha o Luciano Henrique, que era um bom meia. Tinha se eu não me engano, tinha o Sandro Goiano. Tinha o Sandro Goiano. Tinha o Dutra na lateral esquerda. Durval na zaga boa. Durval e Igor, né? O Igor tinha jogado no Fluminense em 2005. O Durval, que posteriormente jogaria no Santos. Era um time Magrão, um ídolo até hoje do esporte. Era um time bom, cara. E garantiu o título, aliás, com aquela narração marcante do Kleber Machado, né? Super animado. Enfim, super desanimado ali. Mas acontece. Eu acho que o esporte é nível do Fluminense aí, cara. Bonzinho. Bonzinho. Acho que é um time bom. Bonzinho pode ser um pouco pejorativo da definição, né? Do diminutivo ali. Mas tem seus méritos também, cara. Assim, eu vou concordar com o Luiz mais uma vez aqui, colocar ele no bonzinho. Agora a gente começa com uma lista mais pesada, com times, dá para chamar de multicampeões, né? Corinthians com 3 títulos, o Cruzeiro maior campeão, o Flamengo com 4 títulos, Palmeiras com 4 títulos, o Grêmio também campeoníssimo. Eu vou puxar primeiro o Palmeiras, e tem essa Copa do Brasil como um dos maiores orgulhos. Tem a grande virada contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, né? Essa no ano seguinte, se não me engano. Mas é um Palmeiras com grandes finais nessa época, nessa fase, final de Copa do Brasil, de Mercosul, final de Libertadores no ano seguinte, e sendo campeão. Por isso a gente escolheu esse título do Palmeiras, né? Tinha os mais recentes também, mas a gente classificou esse Palmeiras, lá dos anos 1990, como um time mais forte para brigar. Seguindo esse critério, eu vou colocar no Saudades. Eu não sei o que você acha, Luizinho. Você vai tentar me convencer aí que não é, se você vai concordar. Mas eu acho que é um time... Não tem esse aspecto emocional, né? Porque o Palmeiras ganhou um monte depois, mas tem um aspecto de ser um dos times históricos do Palmeiras, né? Uma fase histórica do Palmeiras. Pois eu ia até discutir isso, porque o Palmeiras, para mim, ele concorre aí pelo lendário. A gente só vai colocar um, certo? Então, para mim, os dois, eu estou muito em dúvida entre 3 times, seria o Palmeiras, o Corinthians e o Cruzeiro. Qual deles seria o lendário? Não sei ainda. Acho que o Corinthians... o Palmeiras e o Corinthians é a mesma coisa, a mesma situação. Eles não são os melhores times da história do Corinthians, nem esse Palmeiras de 98, nem o Corinthians de 2002, mas eles são muito fortes também. E trazem muitos jogadores que foram lendários por esses times. Então, eu estou muito na dúvida. Eu acho que esse Palmeiras pode ser lendário,
Vamos lembrar a escalação, só para lembrar que jogadores a gente está falando. Veloso, Arce, Kleber, Roque Júnior e Júnior, Galeano, Rogério, Zinho e Alex, Paulo Nunes e Oséias. É o time base aí que jogaria no ano seguinte a Libertadores, com a diferença do Marcos, né? O Marcos já estava começando de passagem, já é um Veloso de carreira, depois o titular vira o Marcos para 99. Então, eu não sei, cara, eu tô sinceramente em dúvida. Eu gostaria que tivesse mais vagas, mas como você deliberou a nossa regra de uma vaga para o lendário, eu tô aqui quebrando a cabeça para saber qual é o melhor, e o Palmeiras era um bom candidato para isso. Não sei o que você acha e como você pode me ajudar, porque, porra, é Paulo Nunes e Oséias, é Arce, talvez um dos grandes laterais direitos da história aqui do Campeonato Brasileiro, grandes caras, aí você faz uma lista com 10, acho que o Arce é capaz de entrar. Então, além do Clebão, Roque Júnior, para mim, também foi um lateral esquerdo, assim, dos melhores que eu vi, que eu pude ver assim, a carreira inteira. É um time muito forte, Galeano, muito identificado, né? Alex, enfim, não sei. A gente vai começar a ter problema aqui na fotografia, como eu falei, né? O Vasco aparecer em cima, o Palmeiras aparecer nessa mesma categoria do Vasco, e desse Galo, e desse Santos. Até fazendo um exercício aqui, tentando puxar alguém desse Santos para o Palmeiras, talvez só o Neymar, né? Tivesse vaga nesse Palmeiras histórico. Se ele tivesse o mezanino, estava garantido ali o Palmeiras, né? Entre saudades e lendário não tinha discussão. Eu deixei nos saudades aqui para a gente levar essa discussão então para o final, deixar essa discussão mais quente para o final. Então eu vou pautando já pelo que você falou, puxar aqui o Flamengo. O Flamengo que é outro time que tem muitos títulos, né? 4 títulos de Copa do Brasil. A gente escolheu o time de 2022, que é o último, que é campeão com um caminho ali final, né, bem interessante, até ganhar o Corinthians no Maracanã. Para mim, é o maior final da história da Copa do Brasil, né? Não sei se para o Luiz, mas reúne essas duas massas, a final no Maracanã, é decidida nos pênaltis, então tem todos os elementos para ser um grande jogo, e foi um grande jogo. Então, eu coloco esse Flamengo, a gente colocou, né, esse Flamengo de 22, e olha que teve o Flamengo campeão lá atrás, teve o Flamengo campeão sobre o Vasco em 2006, teve o Flamengo em 2013 ali que ninguém acreditava ganhou, são títulos especiais, eu acho todos eles para a torcida rubro-negra, mas esse de 22 é um choque realmente de dois gigantes do futebol brasileiro, de duas maiores torcidas. Para mim, a grande final da história da Copa do Brasil até agora, né? Tem esse ano aí que pode provar o contrário, pode, sei lá, repetir, inclusive, essa final de 22. O Flamengo, rapaz, não dá para deixar saudade, Luiz, porque tá rolando ainda, né? Tá rolando ainda. Eu acho que também não é lendário. Talvez o histórico da equipe, né, desde 2019, é um time lendário. A Copa do Brasil faltava esse time, mas até pela forma como o Flamengo levou a Copa do Brasil nos outros anos, né, não dando muita prioridade ali, caindo em outras fases, eu não sei se esse 11 ideal do Flamengo dá para ser chamado de lendário aí, né, nessa decisão. Eu vou colocar ele nos saudades aqui e a gente vai debatendo aí. O que você acha? Eu não estou convencido que ele é o melhor de todos aqui, não. Para pensar. Então, eu acho o Flamengo de 2019 lendário. Os outros não. Os outros eu acho vitoriosos, né? Venceram e tal o campeonato. Lendário para mim é só o de 2019. Esse aí não se encaixa. Eu acho que ele não estaria, não é o que eu penso para lendário entre esses que sobraram. Saudade está muito recente, tal, pode ser também. É um time bom, um time forte. Mas eu colocaria em copeiro, sabe por quê? Porque a forma como esse Flamengo chega no final é um jeito um pouco feio, sob o comando do Dorival. Não joga bonito. Até dá para dizer que o Corinthians poderia ter vencido essa Copa do Brasil. Ele não consegue fazer grandes jogos no finalzinho da temporada. O time ganha, é verdade, está bem organizado pelo Dorival naquele final. Mas o final do Flamengo não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver nos últimos 4 anos. Que era passando por cima, atropelando, goleada. Esse Flamengo que ganhou do Grêmio muito recentemente, esse Flamengo não foi isso. Esse Flamengo ele foi muito mais para copeiro na mão do Dorival na reta final da temporada. Então eu colocaria em copeiro. Pode ser saudade, mas eu colocaria em copeiro. Nessa Copa do Brasil, inclusive, ele passa de passagem pelo São Paulo, né, na fase anterior. Na Libertadores ele vai muito bem até a semifinal também. E as duas finais do Dorival tem muita dificuldade, né? Tanto quanto contra o Furacão na Libertadores, e especialmente contra o Corinthians, que o Flamengo havia atropelado o Corinthians na Copa do Brasil, na Libertadores, perdão, né, na fase anterior, oitavas de final, se não me engano, da Libertadores, e chega na final com o Corinthians muito mais equilibrado, né, quase
por muito pouco ali. A vantagem do Corinthians nos pênaltis ali, tudo como aconteceu, acho que balançou um pouquinho ali a questão da renovação do Dorival, que acabou não ficando no Flamengo. Eu vou te ajudar e botar esse Flamengo aí da Copa do Brasil como copeiro. Vou falar de um copeiro clássico. Eu já começo a falar dando meu voto, Luiz, porque é o Grêmio, cara. É o Grêmio de... Esse que a gente escolheu foi o 96, né? 97, ó. Por acaso o Grêmio não foi campeão da Copa do Brasil nesses anos, mas poderia ser, porque chegava sempre, né? Brasileiro, Libertadores, nessa época, com essa característica. João, seguinte. Diga. Danley, Arce, Rivarola, Mauro Galvão e Roger, Dinho, João Antônio, Emerson e Carlos Miguel, Dauri e Paulo Nunes. Mas é um Grêmio muito forte, cara. Um Grêmio que por pouco não foi campeão mundial de novo. Essa base, né? Não esse time exatamente. Essa base aí, mas ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro sobre a Portuguesa. Cara, parece um pouco com a história do que a gente contou do Palmeiras, né? Voto em copeiro também. Copeiro, né? Copeiro, porque eu acho que ele tá... É a cara desse Grêmio, cara. Eu penso, né, no Grêmio nessa fase aí. É um time muito bom, sem prejuízo a parte técnica, mas até pela maneira como jogava muitas vezes. É a cara do time copeiro mesmo, né? Muita garra ali. A grande parada desse time é o lado defensivo. Você tinha uns caras muito bons na frente, principalmente o Paulo Nunes. Era a linha de defesa espetacular com o Rivarola, Mauro Galvão, o Arce de um lado e o Roger também na lateral, que era um cara também defensivo. Mas é isso, ele era um time muito mais focado para defesa, um time que marcava duro, até a linha de meio campo mostra isso, com o Carlos Miguel sendo o grande cara da criação. Só que o Carlos Miguel era um cara que também ajudava, né? Era um cara muito tático. Então, eu acho que esse Grêmio tem todos os predicados para ser um copeiro. E copeiro não é demérito, não significa que é pior do que o Saudade. Tem um time ali do Saudade que eu acho abaixo desse Grêmio, mas isso não é uma escala de nível, né, técnico. Não é necessariamente isso. Vou puxar o Corinthians primeiro. Vou deixar o maior campeão para o final, o Cruzeiro. Mas é um Corinthians que a gente, na nossa prévia, né, Luiz, já teve alguma dificuldade em definir. Porque a gente tinha o Corinthians lá atrás, campeão muito bom também, 95, né? Sim. Que era um time com Marcelinho, com Viola, jogadores históricos do Timão. A gente tem esse de 2002, que é um time que é campeão da Copa do Brasil e que chega na final do Brasileiro. 2001 também tinha sido finalista da Copa do Brasil. E chega nesse resultado de 2002, com Parreira como técnico. Outro cara improvável, né, comandando o Corinthians. Um time muito bem armado, com bons valores individuais, jogadores que se destacaram, não só no Corinthians, mas depois também. E esse time aqui, né, Luiz, na nossa prévia, ganhou do Corinthians do Ronaldo. Esse não é o Corinthians lendário, né? Que a gente pode colocar ali 98, 99, 2000, que é aquela trupe espetacular ali, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, Edilson, aí depois Luizão, né? Já ali em 2000. Não é esse time, mas é um baita time também. Com alguns daqueles caras que surgiram, como, por exemplo, o Rogério, o Kleber, né, Palmeiras e tal, veio pro Corinthians, o Kleber, que é um lateral, assim, cara, eu vou te falar. Para mim, é o melhor lateral esquerdo que eu lembro, assim, de... Extra classe. Não no sentido de ser o... Não, espetacular. Não no sentido de ser o melhor jogador entre laterais esquerdos, mas é o cara que mais nasceu para ser lateral esquerdo dentre os bons laterais que eu vi. Esse time tinha o Dida, um pouquinho antes ali para sair, depois entrou o Doni, mas era o Dida. Rogério, Fábio Luciano, o Anderson e o Kleber. Aí no meio campo, Vampeta, Fabrício, Ricardinho, Gil, Leandro e David. O Gil fazia um papel fundamental no time tático, com o Parreira ali, ele recompunha para a linha de 4 e fazia ali um papel de meia em vários momentos, mas atacava muito a área, fazia gol. O Gil foi espetacular nesse ano. Eu acho que o melhor jogador do time, se bobear, nesse momento. Então, é candidato a lendário, cara. E aí não tem como não pensar nessa disputa. Se a gente abrisse até a exceção para colocar mais de um, eu puxaria o Corinthians com mais facilidade por esse lendário. Não dá nem para dizer que é um Corinthians que deixa saudade, né, por esses argumentos que a gente deu aqui, porque tem o de 98, 99 e 2000, que é campeão mundial, logo pouquíssimo atrás desse time aí, em termos de tempo, né, e em termos de qualidade bem na frente. E aí começa a ter essa dificuldade, Luizinho, porque não sei se eu vou puxar o Corinthians para lendário, porque tem um Cruzeiro, porque tem um Palmeiras. Dentre as categorias que a gente tem aqui, eu iria no copeiro.
Cara, porque é um time que, apesar de todas essas qualidades individuais, ele se caracterizava pelo coletivo, né? Impressionante o time que o Parreira montou ali. Eu colocaria como copeiro. O que você acha aí? Onde você colocaria? Acho que tem uma prateleira de diferença, né? Entre o que eu pensei e o que você está pensando aí. Bom, não sei, cara. Eu colocaria ou Lendário ou Saudade. Eu acho que ele não vai ser o melhor, mas ele vai estar ali junto. Se tivéssemos mais Lendário, puxaria com mais tranquilidade, mas eu iria no Saudade. Apesar de não ser o maior de todos os Corinthians, realmente não é, mas ele é um time que foi muito bom. Muito bom. Acho que foi além de Tupeiro, cara. Colocaria no Saudade também. Saudade? Então vai me permitir uma interferência aqui. Tira esse Vasco aí, hein? Tá incomodando. O Vasco começou a incomodar, porque o Vasco começa a olhar para o lado, pô, nem ele acredita que tá ali, né? Esse Vasco então. Aí, esse tipo de Vasco aí. Então, pô, não vamos cometer essa gafe aqui. Vamos puxar o Corinthians para saudade. Pode até debater um pouquinho mais depois ainda, né? Mas ele tá aqui já do lado do Palmeiras, a gente começa a ficar mais equilibrado, né? Luiz, eu vou ser direto. Para mim, é o vencedor dessa lista. Se eu tivesse que colocar só um, a gente pode até chegar num acordo, se você quiser muito colocar outro. O meu voto, eu abro mão de todos os outros votos para colocar o Cruzeiro lendário, porque para mim é um grande time, é o campeão da Tríplice Coroa, ganha o Mineiro, ganha o Brasileiro, brasileiro ganhou com jardas de vantagem, atropela o Flamengo na final da Copa do Brasil, atropela, né, empata no Maracanã, o Flamengo vai buscar empata com um golaço do Alex de letra no Maracanã, o Flamengo vai buscar o empate no final e no Mineirão é sacanagem, o Cruzeiro faz com o Flamengo no Mineirão, não se faz com pai de família. Então, para mim, o meu lendário seria o Cruzeiro. Vou colocar o Cruzeiro aqui, vou te botar essa pressão também. E aí a gente começa a debater, se puxa alguém, se... Quem brigaria com esse Cruzeiro aqui? Escolhe um para brigar com o Cruzeiro aí. Vamos lá, vamos fazer vamos lá. É claro que quando a gente pensa no passado, a primeira coisa que a gente pensa é nos nomes, né? A gente vai na escalação. Por isso que eu fui lá, pesquisei a escalação para lembrar todo mundo, para ver realmente quem seria o melhor e tal, quais realmente foram melhores do que outros, para ajudar na memória que a gente tem, né? Individualmente, não, para mim o Cruzeiro não é o melhor. Individualmente. Mas, realmente, a gente tem que considerar que ele foi um time que sobrou em todos os campeonatos. Coisa que o Palmeiras de 98, que seria o meu preferido, indivíduo ali por indivíduo, acho melhor até que o Cruzeiro, na individualidade, ele não fez, né? O Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro. Não foi nem para a final, né? A final foi Corinthians e Cruzeiro, se eu não estiver enganado. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro, 98, Corinthians e Cruzeiro. Pois é. Então o Palmeiras não conseguiu ser dominante na época dele, embora fosse muito bom. O dominante foi o Cruzeiro. Então eu vou concordar com você. Embora para mim não seja o individualmente melhor time, aquele famoso termo no papel para mim o Cruzeiro não é melhor do que o Palmeiras de 98, mas em campo ele foi. O ápice do Luxemburgo, um time coletivamente espetacular, David, Aristizábal metendo gol pra caramba, depois eles saíram, Mota entraram Mota, Márcio Nobre, outros caras entraram e meteram gol pra cacete no segundo turno, o David foi vendido no meio do campeonato, o Alex teve ali uma temporada de Pelé quase, uma coisa assim, extra série demais que fez o Alex naquele ano. Então, eu vou concordar com você. O Cruzeiro, o time lendário, com menção honrosa ao Palmeiras de 98, que era um timaço também, não só nesse ano, mas naquela sequência ali, né? Naquele período, o Palmeiras era um timaço. A gente teve o Grêmio, multicampeão também nessa lista. A gente colocou aqui o de 97, mas poderia ser outro também, Grêmio campeão da Copa do Brasil algumas vezes, destacando um pouquinho de cada prateleira. Esse bonzinho não quer dizer algo muito pejorativo, mas são times que realmente, entre esses aqui, não se destacavam muito, né? Não tem como competir com esses outros acima. E o Internacional ficou lá na última fileira, intercampeão da Copa do Brasil, um dos primeiros... Pode ser uma injustiça nossa, hein? Pode ser injustiça nossa, pode ser falta de conhecimento nossa, aí você vai comentar aí, vai, enfim, colocar a lista de vocês aí também para poder a gente trocar essa ideia nos comentários, nos próximos vídeos que a gente vai estar por aqui no Clube dos 5. Mas fechamos aqui a nossa tier list. Vou voltar para a tela cheia aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui a leitura da galera.
ver como é que fica aqui. E a gente coloca aqui grandão, ó, pro famoso print, ó. De baixo para cima, o quem é o Internacional, do bonzinho tem ali Fluminense, Sport e Vasco da Gama, copeiro, Atlético Paranaense, Flamengo e Grêmio. Deixaram saudades. Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians, o lendário campeão da Copa do Brasil. Não podia ser muito diferente, porque o Cruzeiro tinha um monte de time para a gente poder colocar aqui. O maior campeão da Copa do Brasil ganhou o Cruzeiro de 2003, Cruzeiro comandado pelo Luxemburgo na beira do gramado e com o Alex dando show dentro de campo. É isso, Luiz. Caraca, vídeo grande pra caramba, mas a gente conseguiu dissecar um pouquinho desses grandes campeões. Tinham outros ainda que ficaram de fora na nossa pré-seleção, mas tentamos fazer justiça aqui. E aí quem vai julgar é o pessoal do comentário aqui, que vai colocar o que acha dessa nossa tier list. É isso, João. Então vamos nessa, né? Um abraço. Vamos nessa, vamos entregando aqui. Um abraço, até a próxima, galera. Ó, deixa o comentário, deixa o like aqui, e aí vocês cornetam a gente. Valeu, galera!